Chegou a hora. 1 ano e meio depois eu tô aqui para falar de depressão e suicídio de novo, mas dessa vez como sobrevivente. E mesmo que setembro esteja chegando ao fim, o lembrete é pra gente não esquecer nunca que todo dia é dia de salvar vidas. Eu me chamo Nauzila, tenho 25 anos. Em 2016 vivi uma grave crise de depressão que parecia não ter fim. Foram 9 tentativas de suicídio, entre enforcamento e envenenamento. Fugi de casa sem rumo por 2 vezes, entre uma delas até ir para outra cidade. Cortar os pulsos, intoxicação por medicamentos e produtos químicos e até um coma de 2 dias. Foram 9 tentativas em 7 meses. Muitas delas vieram a público e trouxeram uma exposição que retardou muito o meu tratamento. Ouvi e li comentários de centenas de pessoas. Muitos deles bons, que me ajudaram muito, e outros muito ruins, que me afundavam ainda mais no fundo do poço. Como eu disse, foi uma crise que parecia não ter mais fim, mas teve. E eu sobrevivi a mim mesma. Em 2016, a crise chegou ao seu nível crítico, depressão grave. Só quando ela chegou nesse ponto crítico, em que eu me vi incapacitada de exercer qualquer função, aí que eu resolvi começar o tratamento. Mas na verdade, eu já vinha sentindo os sintomas de alguém deprimido 2 anos antes, em 2014, e os sinais não são difíceis de ser notados. Eu cresci sendo uma pessoa otimista, cheia de sonho, piadista, palhaça, com muita vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo e efetivamente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho 3 profissões, sou funcionária pública desde os 18 anos e além disso tudo, eu também me divido em várias outras atividades. Essa sou eu. Para mim, a nossa capacidade de ir além não tem limites e eu penso e ajo assim desde muito pequena. Mas a partir de 2014, isso começou a mudar. Naquele ano eu comecei a perder energia para fazer as coisas que eu mais gostava. Eu comecei a parar de acreditar em mim mesma e a ter sérios problemas de autoestima. Eu parei de ter gosto em me comunicar com os outros, parei de fazer novas amizades. Comecei a ter problemas em todos os meus relacionamentos, fossem de família, amorosos, de amizade. Fiquei mal-humorada e amargurada, parei de me divertir em festas e se eu fosse para alguma, era como se só o meu corpo estivesse lá. Tudo que eu queria era voltar para casa e dormir. Eu que antes só chorava em situações muito particulares, me via chorando todo dia, por inseguranças que só existiam na minha cabeça, mas não na realidade. Cada um desses sintomas, ao longo de 2 anos, foi aparecendo e piorando gradativamente. Até que eu me vi em um momento em que eu só me sentia capaz de trabalhar. Eu ficava até muito tarde no trabalho, acreditando que só aquilo eu conseguia fazer direito. Chegou uma época em que eu só trabalhava e dormia. Eu dormia muito. Eu chegava a dormir fins de semana inteiros. Acordar e viver estava virando um fardo cada vez mais pesado de carregar. Em 2015, quando eu vi que as coisas estavam tomando proporções maiores e que esses sintomas já estavam afetando a minha produtividade no trabalho e tornando a minha vida pessoal um caos, eu resolvi procurar terapia. Mas só fui umas 4 vezes. Eu não gostava de falar da minha vida para alguém que eu não conhecia e eu não queria mais continuar gastando dinheiro com isso. Eu achava besteira. Eu parei no meio do tratamento. E o fato de não ter conseguido melhorar em nada com um tratamento interrompido me fez ficar ainda mais frustrada com a vida, me fez ficar ainda mais decepcionada comigo mesma. Eu me acostumei a viver triste, eu me sentia até culpada quando eu ria de alguma coisa. Os dias se dividiam entre uns muito tristes, uns mais ou menos, e uns que não faziam diferença. Se eu tivesse vivido ou não aquele dia, tanto faz. Ser triste e apática virou rotina, eu simplesmente aceitei. Eu acreditava que nem merecia ser feliz de novo, porque duvidava muito de mim mesma. Eu duvidava se eu realmente merecia coisa boa. E os sintomas físicos apareceram também. Eu sentia muita enxaqueca, muita dor muscular. Piorei muito de gastrite, refluxo, perdi apetite. Comecei a emagrecer assim muito rápido. Foi quando, juntando tudo, pouco menos de 1 ano antes da minha primeira tentativa, eu comecei a pensar na possibilidade de tirar minha própria vida. Mas ela começa de uma maneira muito sutil. Você não decide se matar de um dia para o outro.
A gente primeiro começa a se perguntar se as coisas não seriam mais fáceis se a gente sumisse. Começa a pensar como tudo se resolveria se a gente não tivesse mais por aqui. Começa a acreditar que a vida de todo mundo seria mais simples se a gente não tivesse mais por perto. E esse pensamento começa a virar uma obsessão. Cada dia a morte vai fazendo mais e mais sentido. Daí você passa a pesquisar métodos de morte sem dor, só para ver como seria, só por curiosidade. Mas o aperto no peito, o sentimento de vazio, aquela sensação horrível de que você não pertence a lugar nenhum, nada disso vai embora. Essa é uma dor que parece que não passa, parece que nunca vai embora, que não diminui. É odiar cada centímetro quadrado do seu próprio corpo, é se sentir incapaz de viver consigo mesmo. Imagina a convivência inconciliável, que é viver dentro de um corpo que você odeia. Até que chega a hora que o peso de viver, de existir, fica insuportável. E você decide colocar em prática tudo aquilo em que vinha pensando. Depois de um ano com pensamentos suicidas, mas sem coragem de colocá-los em prática, o impulso chegou, e a coragem também. Em abril de 2016, eu me vi totalmente incapacitada para trabalhar, para socializar, para ler um livro que fosse ou até ver um filme. A depressão tomou conta da minha vida de uma maneira que eu me vi imprestável. Não tinha forças para levantar da cama, passava dias sem tomar banho, não sentia fome, perdi 12 quilos em consequência da crise, me afastei de amigos acreditando que eu era um estorvo na vida deles e me tranquei em casa. Eu só saía para ir ao médico. E nem dirigir eu podia mais por causa dos remédios que eu passei a tomar. Me culpava e me punia diariamente por todo o trabalho que eu dava para minha família. E acreditava cada vez mais que a solução para tudo, a melhor solução era a minha morte. Em um dos meus primeiros picos de instabilidade emocional, eu saí a pé, pro meio da rua, na chuva, sem saber para onde ir, com a única intenção de morrer. Não sabia direito nem como, mas tudo que eu queria era desaparecer. Não deu certo. Me encontraram. Esse foi o dia do terminal. Apesar de toda a força que me deram naquele primeiro momento ter me ajudado por algumas semanas, a crise não acabou ali. A frustração por não ter conseguido morrer nunca tinha ido embora. Eu me sentia fraca e covarde por não ter conseguido colocar um fim na minha vida de uma vez. E essa sensação me cobrava todo santo dia uma nova atitude. E então eu tentei suicídio mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E a minha vida se resumiu a isso. A tentar interrompê-la. Eu vivia para tentar morrer. Os remédios psiquiátricos demoram para fazer o efeito desejado. A gente tem que esperar cerca de um mês, mais ou menos, para eles começarem a suavizar os sintomas depressivos. Custa muita paciência e força de vontade esperar encontrar o medicamento certo. Os efeitos colaterais acabam vindo até antes. Enjoo, tontura, sonolência, perda de apetite ou fome em excesso, constipação, tremores. Então, tomar antidepressivos também faz parte da batalha. É mais um desafio diante de tudo que você já está enfrentando. E a parte mais difícil é tomar e não ver resultado imediato. Parece que não está adiantando. E a gente se frustra ainda mais por estar buscando tratamento e não ver o resultado rápido. Tratar uma depressão grave não é fácil, mas é possível. Vem cá, olha pra mim. É possível. Um outro motivo pelo qual eu demorei para ficar bem é que antes de conhecer o tratamento que salvou a minha vida, e eu vou falar dele daqui a pouco, eu cheguei a abandonar meu tratamento médico no meio para viver uma recuperação totalmente espiritual e religiosa. Foi assim, eu e minha família fomos aconselhados por um médico a me internar porque eu não conseguia parar de me machucar. Mas em Manaus não tem local para internação de pacientes psiquiátricos, apesar de a internação ser muito importante em muitos casos. Então, como eu tenho família em Vitória, no Espírito Santo, e lá tem clínicas especializadas em internação psiquiátrica, eu fui para lá, nessa expectativa de conseguir uma internação. Mas como os meus familiares lá são bem cristãos, eles me deram essa possibilidade de me dar um tratamento espiritual para que eu me libertasse da depressão. E aí, como eu não acreditava estar em condições de decidir ou não o que era melhor para mim,
E como eu queria muito, mas muito sair dessa situação o mais rápido possível, eu só aceitei. E comecei a viver ali 40 dias de rotina espiritual, cristã, evangélica. Só que apesar de ter conhecido pessoas maravilhosas, a quem eu vou ser eternamente grata, eu me sentia em um ambiente que não tinha nada a ver comigo, no qual eu nunca me senti plenamente bem e à vontade, sabe? O pessoal queria que eu ficasse lá cantando as músicas e batendo palma e socializando, quando eu ainda estava naquele período em que o esforço que a gente faz para coisas simples, como levantar, acaba com as nossas energias. Tudo isso sem tomar medicamentos, sem fazer terapia, sem consultar qualquer médico, só indo para a igreja. E em um certo momento, até que entre tanta emoção e insistência de todo mundo e a minha própria vontade de ficar bem, eu senti de verdade, de coração, que eu tinha ficado melhor. Cheguei até a sentir que eu estava curada. Eu saí falando para todo mundo que eu estava curada. Mas uma semana depois, tudo desandou de novo. E a recaída, ela vem da maneira mais violenta possível, porque ela acumula novas frustrações, acumula mais vontade ainda de querer acabar com tudo, porque você tem mais certeza ainda de que nada vai adiantar. E isso tudo aconteceu porque eu tinha largado meu tratamento médico, coisa que eu nunca deveria ter feito. Olha, tratamento espiritual faz bem, e muito. Mas da mesma forma que você não reza para uma dor de cabeça passar, e em vez disso vai tomar um Dorflex, você não pode abandonar o seu tratamento psiquiátrico com médico e remédio para ficar tratando depressão exclusivamente na igreja. Olha, faz assim, faz as duas coisas. Trabalha em todas as frentes. Com certeza, a sua recuperação vai ser mais rápida. Não precisa abandonar nem a igreja e nem o tratamento médico. Se ajuda com os dois. Até porque existem estudos comprovadíssimos que mostram que a espiritualidade, aquele otimismo cristão ou de qualquer outra religião ajudam muito no tratamento de várias doenças. Mas a medicina não pode ser deixada de lado. A depressão está aqui, ó, no cérebro. É uma coisa que para de funcionar aqui dentro da cachola. É um efeito químico. Assim como existem problemas cardíacos, problemas no fígado, problemas nos rins, existe a depressão. A diferença é que a depressão a gente não consegue ver ali no exame como que ela está atuando no cérebro. Mas é uma doença como qualquer outra que precisa de tratamento, não só de oração. Apesar de oração também ser muito importante. Depois de meses tentando vários remédios, eu conheci a estimulação magnética transcraniana. Você recebe, por meio de um capacete, uns estímulos elétricos que atuam diretamente nas áreas do cérebro que, quando estão alteradas, causam a depressão. É um tratamento sem dor, sem efeitos colaterais e pouquíssimo conhecido. Eu precisei de 40 sessões para ficar bem e me estabilizar, mas tem gente que precisa de mais que isso. Assim como também tem gente que com uma sessão só já melhora. Inclusive, não é porque pra mim a solução foi a estimulação magnética que pra todo mundo vai ser assim. Não. A depressão é mais complexa do que isso, muito mais. Muita gente tem uma recepção muito boa e rápida com medicamentos psiquiátricos. Outras pessoas demoram mais, outras precisam tentar vários remédios até chegar àquele que faz o efeito positivo. Cada paciente vive uma depressão diferente. O segredo para fazer dar certo é procurar o tratamento mais adequado para você, através de aconselhamento médico e psicológico. Mas confie em mim, para todo mundo existe sim um tratamento certo. Todo mundo pode encontrar uma solução. Aconteceu comigo que há quase um ano estou estabilizada e nunca mais pensei em tentar mais nada. Acontece com milhares de pessoas diariamente que buscam tratamento médico e pode acontecer com você sim. A gente pode vencer a depressão. E olha, lutar pela nossa vida, por mais que seja difícil nesse período, vale a pena. Tem gente que fala muita besteira sobre depressão e suicídio por não saber o que está falando, por falta de informação. Como, por exemplo, aquela história de quem quer se mata de uma vez. Como se a morte fosse um botão de ligar e desligar. Eu vou te contar um segredo. Ninguém quer morrer. Ninguém. O que acontece com o deprimido é sentir uma dor tão forte,
tão intensa, que faz ele acreditar que a única solução para que essa dor passe é morrer. Não é querer morrer, é querer acabar com a dor. A depressão faz a gente acreditar no mundo que não existe, um mundo no qual a gente não é nada, um mundo onde a gente não pensa, não reflete nas reais consequências que um suicídio traz. Mas tudo isso não significa que um suicida não tem medo de morrer, não tem medo de sentir dor ao morrer. Suicida também é gente, também sente dor, também tem receio daquilo que vem depois da morte. Então as tentativas não são uma diversão, não são férias. As pessoas buscam alternativas diferentes depois que uma não dá certo, porque morrer vira uma obsessão. E a busca por métodos indolores e rápidos também. Muita gente veio pra cima de mim com esse papo de nossa, mas você escrevia aqueles seus textos tão bem, de um jeito tão lúcido, nem parecia que você estava doente. Pois é, mas estar deprimido é diferente de desaprender a escrever. A minha doença me fazia ter vontade de morrer, ela não me deixava analfabeta não. Assim como ela não torna burra qualquer outra pessoa com qualquer outro transtorno psiquiátrico. Muito pelo contrário, nós temos por aí esquizofrênicos que são juízes, professores, médicos, temos bipolares escritores, enfim, profissionais altamente capacitados de fazer o que quer que seja. Quem faz cartinha não quer morrer não. As pessoas têm essa mania de categorizar o suicida como se fosse uma receita de bolo, como se toda depressão fosse igual, e não é. Como eu já expliquei, um deprimido é só um ser humano doente, ele não quer morrer, ele quer que a dor passe. E ele vê na morte uma solução para que essa dor passe. E por isso ele pode sim pedir socorro, sendo avisando que vai fazer alguma coisa, sendo por uma mensagem. Se você vir alguém fazendo algo do tipo, ao invés de julgar, ajude, se mantenha vigilante, se mantenha alerta. Esse sempre vai ser um sinal de risco, principalmente se a pessoa já tem um histórico de tentativas de suicídio. Por que você não levanta e para com isso de uma vez? Uma vez me perguntaram se eu me arrependia de tudo que eu já fiz. A vontade que eu tive foi perguntar, mana, você se arrepende da última gripe que você teve? Como é que alguém se arrepende de ficar doente? Certa vez, quando eu ainda estava mal, eu falei pro meu médico que eu tinha vergonha de tudo que eu tinha feito. Ele começou a rir e falou óbvio. Como é que você pode ter vergonha de ter adoecido? As pessoas precisam encarar de uma vez por todas a depressão como uma doença igual a qualquer outra. Assim como você não pode simplesmente levantar quando está com uma perna quebrada, um deprimido não tem forças para tocar a própria vida. Ele não tem como, ele não consegue. Quer dizer que quem tenta suicídio não tem responsabilidade pelo que está fazendo. Quando o paciente chega a esse ponto, não. Ele não tem mais o discernimento necessário para entender o que ele está fazendo e as consequências do que ele está fazendo ali. Mas dependendo do caso, ele pode sim ser considerado responsável por ter deixado a situação chegar até aquele ponto extremo em que ele perdeu o controle. Porque é disso que se trata, de controle. Quem vive uma depressão grave perdeu o controle da própria estabilidade emocional. Não está mais respondendo por si mesmo e precisa de vigilância constante, de internação, do que for necessário para impedir que a pessoa se machuque. É horrível ver alguém que você ama pedindo para você parar de fazer algo que você não consegue parar, que está fora do seu controle. E eu perdi o controle porque passei 2 longos anos negligenciando a minha saúde mental. Eu achava que terapia era besteira, antes de tudo piorar. Não faz isso contigo não. Se ajuda. Procura ajuda o quanto antes. Vou aconselhar meu amigo deprimido, eu sou muito bom com palavras. Não. As coisas com o paciente psiquiátrico não funcionam assim. Existe um protocolo que precisa ser seguido para que você, mesmo sem querer, não acabe disparando um gatilho no seu amigo que acabe fazendo ele piorar. Existem muitos discursos que não podem ser simplesmente despejados para quem está deprimido. Até porque quem está nessa situação já vive no limite, já se cobra diariamente, já se penaliza o tempo todo. Você quer ajudar? Esteja presente. Só isso. E a primeira, segunda e terceira coisa que você precisa fazer se quer ajudar é se certificar de que o seu amigo está se tratando corretamente com um médico. Em 2017 veio para me provar de uma vez por todas que tem muita coisa que não é a gente que decide. E a lição começou logo no primeiro dia do ano. Meu cachorro Beethoven, de 14 anos de idade, cheio de saúde, mesmo sendo muito idoso,
que me acompanhava desde a minha infância, desapareceu, sem deixar rastro nenhum. E ele era o único ser vivo da face da terra que nunca me olhou com julgamento, que sempre me acolheu com alegria e que conseguia, como ninguém, transformar o meu dia. Depois de meses de divulgação tentando encontrar o meu cachorro, a gente nunca teve notícia e ele continuou desaparecido. Mas pra mim, a mensagem que ele tinha deixado é que dessa vez eu conseguiria seguir sozinha. Era só lembrar de todo aquele amor e alegria que ele me transmitia. Mas mal sabia eu o que esse ano ainda me reservava. No primeiro semestre desse ano eu transpirava superação e alegria e bom humor e trabalhava com um negócio aqui e outro ali e ficava toda doida. E mesmo nos apertos eu tava com aquele discurso otimista sempre. Eu voltei a ser eu mesma, finalmente. Me mudei de casa, comecei uma vida nova, conheci várias pessoas novas, fiz várias amizades com pessoas maravilhosas. Vivi em festa e dessa vez me divertindo muito em todas elas. Enfim, quem me via esse ano nem imaginava tudo que eu passei no ano passado. Até que em agosto eu perdi uma das minhas melhores amigas para a depressão e para o suicídio. E sabe, no fim das contas, não é a gente que decide nada não. Não é a gente que tem o controle. Eu não sei por que eu fiquei e por que ela foi. Eu nunca vou entender. E a dor de uma perda como essa me deu vontade de trocar de lugar com ela. Mas mesmo vendo que essa decisão não cabe a gente, pelo menos a partir daí uma coisa eu consegui entender. Lutar contra a depressão vai ser sempre a missão da minha vida. Eu não vou permitir que continuem falando tanta besteira sobre depressão e suicídio por aí. Eu não vou permitir que um paciente psiquiátrico seja destratado. Eu vou honrar o nome da minha amiga eternamente para que todo mundo veja que por trás de uma doença como essa existe uma linda história de vida, existe muito amor, existe muita dedicação, existe uma luta diária para viver. Amanda era uma das pessoas mais inteligentes e sensatas que eu já conheci na minha vida. Ela, inclusive, no ano passado, foi uma das pessoas que mais me deu apoio, que mais me ajudou a superar. Mesmo sentindo as dores que ela sentia, ela deixava tudo de lado, só para me dizer: aguenta mais um dia, mana. Só mais um dia. Só para ver como vai ser. A dor de perder alguém pro suicídio parece que não sai nunca aqui da garganta. Parece que vai ficar entalada para sempre. A nossa vida nunca mais vai ser igual. Parece que arrancaram um pedaço do nosso coração. Por isso eu te peço, por mim e por você, aguenta. Aguenta só mais um dia. No ano passado eu me vi em situações humilhantes e alvo de muita ofensa, muita chacota. Naquela época eu nunca imaginava voltar para o trabalho um dia, recuperar a confiança das pessoas. E agora eu tô aqui, as pessoas me respeitam. As pessoas que eu preciso me compreendem. O amor ajuda a me curar todo dia. E mesmo com as perdas que eu tive esse ano, é o amor que me faz continuar. É o amor que me diz que eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui nessa terra. Eu não sei quem é você que está assistindo ao vídeo, eu não sei de onde você veio, não sei o que foi que você fez, mas eu vou te dizer uma coisa. Não importa quem você seja, todo ser humano vale a pena. Você vale a pena. Mesmo sem te conhecer, você é importante pra mim. A sua vida é importante pra mim. Eu sei o que o seu sofrimento significa. Eu sei o quanto dói. Mas acredita em mim. Essa dor passa. E agora chegou a hora da gente realmente lutar juntos contra a depressão de uma forma gratuita. Afinal, o tratamento psiquiátrico e remédios psiquiátricos são muito caros. Sabe o grupo de ajuda dos Alcoólicos Anônimos? Pois é, eu pretendo construir aqui em Manaus, no Amazonas mesmo, uma espécie de deprimidos anônimos. Mas não necessariamente só para deprimidos. Qualquer paciente psiquiátrico que possa clinicamente participar de um grupo como esse, claro, também vai poder participar. Nesse grupo de ajuda, todo mundo vai se sentir acolhido, vai ver que não está sozinho nessa, vai ouvir de outros pacientes histórias de superação que vão deixar você com vontade de continuar. E olha, tudo de graça, grátis, 0800. Mas sozinha, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho um espaço grande, com cadeiras e estrutura mínima para a gente começar, e esse é o mínimo que a gente precisa para dar início ao projeto. Além também da presença de profissionais da saúde mental, que necessariamente vão ter que ser voluntários,
porque eu não tenho dinheiro para pagar essa galera. Então eu vou deixar aqui o convite para você que quer ajudar de alguma forma. Primeira coisa que a gente precisa, um espaço grande e acolhedor para ser a sede do nosso grupo de ajuda. Segunda coisa, profissionais de saúde mental que possam ajudar como voluntários nesse projeto que eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana. Então você que é médico psiquiatra, que é psicólogo, que é estudante de psicologia, que é residente em psiquiatria, que é assistente social, você que quer ajudar, manda um e-mail para nauzila@gmail.com e me diz como que você pode dar essa força que com certeza vai salvar muitas vidas, vai ajudar muita gente e de graça. E olha, quem quiser participar do grupo de ajuda, quem quiser ser ajudado através dele, é só esperar que assim que tudo estiver pronto, a gente vai fazer a divulgação e vai chamar você para fazer a sua inscrição. Juntos nós conseguimos, juntos nós somos mais fortes que a depressão. Viver vale muito a pena.